Agora, fique olhando aqui para mim e preste atenção nessa imagem. Essa é uma imagem criada para mostrar e exemplificar para a pessoa que está aí sofrendo a experiência, o teste, que como o cérebro da gente não consegue distinguir frequentemente o nosso membro real, o nosso corpo real, do corpo ilusório. Por exemplo, o braço real dele está coberto por essa toalha. E esse braço que ele está mostrando aí é de plástico, é de borracha, não tem sensibilidade nenhuma, mas ficou no lugar do braço dele, está amarrado ali no ombro dele, e é igualzinho o braço esquerdo, é o direito, e no esquerdo ele tem total sensibilidade, do direito nenhuma, mas, por outro lado, o cérebro dele não suporta a ideia de esmagarem essa mão, ainda que nela ele não sinta nada. Mas ele não suporta. Ele não suporta. O que de fato importa não é a realidade, a racionalidade, nem o que ele viu, ele observou, ele não está sendo enganado, só criaram uma trucagem para dizer, olha, teu braço verdadeiro, teu braço direito está aqui com essa tatuagem, coberto por esse pano. Agora, esse outro braço com mão para fora, vestido com a tua camisa, é um braço fake, é de borracha, é de plástico. Vocês estão separados. Olha, esse lado de cá é o braço real que sente, o de dentro não sente nada. Você está me entendendo? Aí começa a prova de como é que o cérebro dele reage ao toque. Ele está com a mão verdadeira dele lá quietinha. Agora, essa de cá, qualquer coisa, ele mexe a mão extrema esquerda boa, como ele vai ficando aflito. Aflito. Não tem nada ali. Nada ali é dele. Mas o cérebro dele disse, é a tua cara, parece com a tua mão, é a tua roupa, está aqui bem na tua frente, você não está vendo a mão verdadeira, mas... Então, é sobre isso que eu queria falar com você. Com você que, de fato, vem sofrendo muito pelo que não existe. Você vem sofrendo muito por causa de ilusões, de aparências, de impressões, de sugestões, de condicionamentos, de treinos escravizantes em relação à sua sensibilidade, de tal modo que você é esclarecido ou esclarecida. A gente prova, demonstra que a tua mão boa está ali do lado, não vai sentir nada, que essa aí é uma borracha de manequim presa do seu lado ali, mas não tem conexão nenhuma, neural, não tem nada, não sente nada, pode esbagaçar, que não acontece nada mais. E o cérebro? O cérebro ficou confuso, só por causa das semelhanças, das aparências, e porque uma está ao lado da outra, as duas vestidas de mão boa, aí, ó. Mas é verdade, é assim que a gente é, por mais que a gente seja instruído, a maioria das vezes a gente não anda pela fé, a gente não anda pela razão, a gente não anda pela racionalidade, a gente não anda pela consciência, a gente, ao contrário,
vive de impressões, de sugestões, de condicionamentos, de impressões, ainda que falsas, fortes no engano do nosso cérebro. E aí, por mais que você saiba e diga, reage sempre. Até quando você vai reagir ao que já não tem mais nada a ver com você. Nada a ver com você. Às vezes é um membro que já foi amputado há muito tempo. É uma pessoa de quem você já se separou. Era um membro, um dia foi, mas deixou de ser, porque não tinha nada a ver contigo. Não era teu, não era verdade. Mas ficou aquela impressão. Foi tanto tempo de convívio que você hoje já não sabe distinguir o que é seu e o que é verdadeiro do que é impressão, do que você pensa que seria seu ou que foi seu, mas que não é mais, mas que continua condicionando, atormentando, infelicitando, fazendo você chorar pelo que não dói, sofrer pelo que não sente e atribuir significado ao que não existe, emprestar perspectiva de vida ao que é absolutamente outro morto e não é seu, não tem condição de sentir. Mas a sua mente está impressionada, muito impressionada. E aí, quando bater, por mais que você diga, não é meu, mas você levanta. Entendeu? E eu estou dizendo isso porque eu sei que tem um monte de gente vivendo exatamente assim. Sofrendo o que não precisa sofrer, se divorciando para sempre daquilo que já está separado, decepado, experimentando agonias por aquilo que não tem conexão contigo, que não tem como fazer você sofrer, mas você é um ser tão impressionável que nem o seu cérebro, nem a sua mente conseguem ter primazia sobre o seu poder de ilusão. Tem gente que você treina, ensina, mostra, não é você, não é teu, não está aqui, já foi, já passou, não é mais, não dói, você não vai sentir, esqueça isso, acabou, nunca mais terá nenhum vínculo com você, mas você é daquele tipo que não larga o condicionamento, o vício, a impressão, a sensação, e aí continua sofrendo pelo que não é teu, não é corpo, não é vida, não sente, não é nada, é apenas uma forte ilusão. Uma forte ilusão. Você me compreendeu? Eu espero que você tenha me compreendido. E eu espero que você guarde isso como uma lição para aplicar em todos os aspectos e dimensões da sua vida. Porque a maioria das pessoas que eu atendo há praticamente 50 anos sofrem disso aí que você acabou de ver. Sofrem disso. A pessoa não anda pela fé. Como diz aqui a carta de Paulo aos Romanos, não anda pela fé, não anda. Nem tampouco segundo a Epístola aos Hebreus. Em Romanos 8, Paulo diz, porque não andamos pelo que vemos. Não é pelo que vemos, é pelo que sabemos. Mas ainda assim o que sabemos tem muito menos importância na nossa vida do que o que vemos. Como a gente viu aí, a pessoa era instruída,
não faltava a racionalização do processo para o indivíduo, mas na hora do vamos ver, a resposta, a reação, o reflexo, o condicionamento, o vício, o hábito, o costume, as repetições, as recorrências têm um poder infinitamente maior do que a lucidez, do que a consciência, do que o pensamento, do que a racionalidade, do que a constatação, do que a experiência demonstrada. Todas essas coisas factuais acabam dando lugar à impressão, ao engano, ao pânico, à fantasia, à associação de natureza atávica, a algo que não é seu, mas você fez um vínculo atávico com uma coisa falsa e que você diz é meu, se sair de mim eu vou perder, vou sofrer, vou chorar. E aí me diga, quanto tempo faz que você vem vivendo assim? Que você vem se deixando levar pelo engano das coisas que se veem, em contrapartida daquelas que se não veem, mas que são verdadeiras. No caso daquele moço, ele estava vendo aquela mão ali, que ele sabia que não era dele, que era plástica, mas estava colocada de modo a parecer. Estava colocada de modo a parecer. Tem gente que não vive pelo que seja, pelo que é. Tem gente que vive pelo que aparenta, pelo que parece. E aí sofre. E aí é amputado daquilo que não lhe pertencia, que não tinha vínculo nervoso, neural, físico, de natureza alguma com você, e você sabe disso, mas sofre. Sofre, não consegue não sofrer. Você vê a pessoa que vem sendo enganada há anos, 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 pelo mesmo homem. Aí você mostra que ela vem sendo enganada. Você não só mostra, mas demonstra. Você prova. Você factualiza. Fica claro. Você mostra a insensibilidade absoluta, porque a coisa não tem conexão contigo. Mas o condicionamento de pertencimento, de belonging, de fazer parte, é uma coisa tão intrínseca que na hora que você vê a ameaça, você grita, você responde, você se desespera e você repete sempre a mesma coisa. Esse aqui é um negócio sério. É porque a pessoa fica repetindo a mesma coisa. São recorrências sem fim, recorrências sem cura. Gente que já passou por todos os processos terapêuticos, psicológicos, psiquiátricos, mas não se convence. Eu me lembro que quando eu senti, como pastor bem jovem, com cerca de 19 para 20 anos de idade, eu percebi que as pessoas tendiam a valorizar aquilo que era fruto da impressão e não da realidade. E eu comecei a fazer experimentos com essas pessoas. Eu me lembro que a primeira imagem que eu usei foi a seguinte: vamos supor que a gente está aqui, era lá no meu escritóriozinho pastoral na Vinde de Manaus, na rua Getúlio Vargas,
Vivia cheio de gente lá para se aconselhar comigo a tarde toda, às vezes a manhã inteira, e gente com todo tipo de problemas. E aí eu condicionava a pessoa, eu dizia, olha, isso aí não é seu, você está sofrendo pelo que não existe. Explicava, explicava, explicava e explicava. E aí, depois que a explicação tinha sido minuciosa, detalhada e contínua, frequentemente eu dizia, agora, sabe como é que você está reagindo? Aí a pessoa me perguntava como. Eu dizia, escuta, olha aqui para nós estamos na rua Getúlio Vargas, numa parte mais alta da rua, numa casa antiga, que está a uns 2 metros do nível da rua, ou 3 abaixo. Não tem nada vindo aqui, carro não chega aqui, chuva não chega aqui, essas ameaças naturais não chegam aqui, tá certo? Aí o cara concordava. Agora, sabe como é que você está se comportando? Você está dando um valor às suas emoções, às suas sensações, que é como se, de repente, você sentado aqui comigo, eu começasse a dizer, olha, cuidado, porque começou a chover ali fora, e à medida em que a chuva for continuando, e em Manaus chove todo dia, né? A gente brinca que no verão chove todo dia, no inverno chove o dia todo, mas a chuva vai chegar aqui, e o cara me te olhando. E aí ela vai inundar esse lugar aqui, e o cara te olhando. Aí daqui a pouco o cara ficava em pé. Aí eu dizia, não, por que você está em pé? Não, porque o senhor está dizendo que quando chove muito aqui, a chuva pode chegar aqui e inundar a gente. Eu digo, mas você já não recebeu a demonstração de que não vem, nunca veio, nem virá? Por que você está assim? Não é porque o senhor está falando e agora na minha cabeça eu não consigo mais me desligar dessa ideia. Já não consigo mais me desligar. E toda vez que o senhor falar, eu vou ficar em pé. E eu comecei a constatar a força poderosa desses condicionamentos. Por exemplo, chegavam pessoas comigo lá, eu bem novinho, mas eu comecei a fazer experimentos. E a pessoa chegava já dizendo que estava com um problema espiritual, que um demônio a tinha atacado. Aí eu começava a perguntar qual era o ataque do demônio. E a pessoa descrevendo, eu vendo que era uma crise nervosa, uma crise de medo extremo, que naquele tempo a gente ainda não chamava de pânico, era só um medo extremo, ou era uma angústia, alguma coisa desse nível. E aí eu começava a dar uma provocada, escuta. E se de repente você começar a sentir um tremor na sua cabeça, aqui no cucuruto, aí a pessoa já dizia, mas como é que o senhor sabe que já está tremendo aqui agora? Aí eu digo, é porque geralmente antes do cucuruto vem primeiro aqui, em cima. Depois dá no dedão do pé esquerdo um tremor. Aí a pessoa, não, meu Deus, agora é o meu dedão do pé esquerdo. O que é isso, fulano? Não seja impressionável. Cuidado, porque depois tem muita gente que fica com uma mania de não conseguir parar esse braço. Aí a pessoa, eu não consigo mais parar o meu. Olha, o que você desse de ideia, as pessoas faziam. E eu aprendi isso com 20, 21 anos, ali, no meu experimento clínico, aprendendo o Evangelho aplicado à condição humana. Eu já vinha lendo os primeiros livros e textos e autores de psicologia, de psicoterapia, e estava interessadíssimo nessas outras coisas. E também, se você dissesse, você toma cuidado, porque quem gosta disso é o demônio, a pessoa começava a virar o olho, que eu tinha que chegar lá, dar um tapinha no rosto, dar uma aguinha e dizer, olha aqui, minha filha ou meu filho, deixa eu te falar,
Não é nada disso. Eu fiz de propósito. Só para você ver como não tem nada acontecendo com você, exceto as coisas que você produz com a mente. E com a mente você pode ficar doente do que você quiser. Se você adoecer, se você se condicionar, se você permitir que determinados pensamentos se instilem e se instalem em você, é uma questão de tempo, eles vão se somatizar, eles vão virar corpo, vão virar carne, vão virar dor, vão virar realidade constatável, eles vão fazer aquilo acontecer a partir da sua cabeça. Todas as coisas acontecem na cabeça da gente. Não tem nada acontecendo fora da cabeça da gente, exceto aquelas coisas que são factuais, concretas, como esse microfone aqui. Concreto. Isso aqui não é ilusão. Agora, há uma quantidade enorme de coisas que, de fato, não são nada, não são o que se diz que são. Mas as pessoas estão preparadas para crerem em tudo que elas ouvirem falar. E aí a mente começa a produzir. É por isso que a gente tem uma quantidade enorme de pessoas doentes de situações e de condicionamentos exclusivamente mentais, cerebrais ou produções emocionais, produções de doença afetiva, de projeção sentimental, que é tão forte e é repetida numa recorrência tão intensa, tão imensa, o dia inteiro, por semanas, por meses, por anos, que o indivíduo fabrica a doença acerca da qual ele sofreu. Ele sofreu da enfermidade na mente antes de haver doença no corpo. E depois que se instalou no corpo, ninguém convence mais o indivíduo de que foi ele próprio quem produziu aquilo. E eu estou falando isso porque nós, quando eu digo nós, é porque eu sei que a maior parte do grupo que está aqui comigo é de pessoas de igrejas evangélicas ou de pessoas religiosas, a maior parte. Não são os ateus, nem os agnósticos, não são ainda. São religiosos, que por uma razão ou outra vêm aqui checar, me ouvir, saber o que eu penso, o que eu estou dizendo, e ver se alguma coisa faz sentido. Tem muita gente que vem aqui só para checar. E o fato é que a grande maioria dessas pessoas são algumas das mais hipnotizáveis que existem. Algumas das pessoas mais hipnotizáveis que eu conheço na Terra são aquelas que frequentam as igrejas. Elas estão predispostas a tudo. Elas ouvem uma profecia falsa, mentirosa, enganosa, mas são pessoas tão impressionáveis que elas ficam falando aquilo para elas próprias, repetindo aquilo a profetisa disse, o profeta falou, vai acontecer, será que é agora? Será que é hoje? Quando será? Será que isso que eu acabei de ver já é um sinal de que está vindo por aí? Aí a pessoa começa a sentir tremores, arrepios, medos, tonturas,
sensações de desmaio, tudo começa a acontecer. Ela se agarra nos umbrais da porta, vai pegando nos móveis para não cair desmaiada antes de chegar na cama, por causa desse tipo de condicionamento que o Braulio vai repetir a imagem aí outra vez. Não é o seu braço. E não adianta explicar que não é o seu braço, que o seu está protegido, conectado ao corpo. É só uma ilusão de braço vestida conforme o seu outro braço esquerdo. Mas ainda assim, sabendo de tudo, o condicionamento mental é tão grande que, por mais esclarecido que você esteja, o esclarecimento não vence o condicionamento, a resposta do ataviso que se criou apenas na mente, é apenas uma produção mental, mas tem o poder de te fazer sentir dor, tem o poder de não deixar você se levantar, se erguer, sair para trabalhar, tem o poder de levar você a uma consulta médica e o médico constatar que você tem um problema real, porque não era nada, mas você ficou tão impressionada, tão impressionado, tão amedrontado, que você fez isso se tornar concreto, real, operável até em você, algo que no início não existia, que foi sendo produzido e fabricado pela sua interiorização panicada daquilo que você imaginou que pode lhe fazer mal à vida, à saúde ou até lhe matar. E aí, meu Deus, a vida fica algo impossível, porque quando você está lidando com o que não existe, é uma covardia que não tem tamanho. A mesma coisa que acontece, por exemplo, com endemoninhados. As pessoas vão nessas igrejas que só falam em demônios, 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 então, e vão condicionando. Quem não aceitou Jesus, o demônio pode pegar. Quem não é batizado, o demônio pode alcançar. Quem parou de dar o dízimo, o demônio quer oprimir. Aí vão dando todos os sinais de fragilização para o indivíduo que não está preparado porque está em falta. Aí dizem, e hoje vai haver uma grande libertação aqui, porque você que vem sendo infiel aos seus pactos, aos seus votos, aos seus sacrifícios para com Deus, vai ficar liberto hoje, vem aqui à frente. Aí você vai chegando lá na frente, eles começam a aumentar a voz, e vão aumentando e vão gritando, e muita gente gritando, tua cabeça vai ficando confusa, quando você vê, caiu no chão, tremendo de pânico, de medo, de angústia. Você não sabe nem o que é aquilo, mas se alguém chega em cima e diz, sai dela, demônio, aí você já começa a falar com uma voz diferente, que ela que não é demônio nenhum, é só você que aprendeu esse personagem, que é tão comum, é mais comum do que qualquer coisa em igreja, em religião. O diabo é o personagem onipresente. Você aprende essas manifestações folclóricas desses satanases de igreja e fica possesso dessas doenças que acabam destruindo sua mente, seus sentimentos, suas emoções, sua saúde física, sua capacidade profissional, de trabalho, desvia a sua atenção, faz você existir em estado diário e crônico de pânico, de medo, de vigilância, de paranoia, de angústia. E não adianta dizerem a você que isso foi só uma impressão,
que aquele braço não era o teu, que você estava sentindo que nem lhe pertence, que foi só condicionamento. Essas pessoas são capazes de ficar com raiva da gente. Como eu sinto raiva e o ódio de milhares de pessoas só porque eu lhes falei a verdade. Lhes falei a verdade e elas saem com ódio. Aquele desgraçado quer tirar a minha fé. É um incrédulo, é um herege. Agora já está dizendo que o meu demônio não é demônio, que é condicionamento mental, emocional. E quando eu digo isso, não é porque eu não creia, preste atenção, em ações espirituais mediúnicas e perversas. Eu creio. E já expulsei milhares deles, reais. Mas na maioria das vezes eu vejo que 98% é só condicionamento, sugestão, medo e pânico. E as pessoas ficam escravas daquelas repetições, daquelas recorrências. E à medida em que os meses e anos passam, elas ficam doentes daquilo mesmo. São pessoas que não tinham nada e foram adoentadas pelo pânico, pelo medo, pela alta impressionabilidade. Foram adoecidas pela alta impressionabilidade. Ora, essas coisas relacionadas à mente da gente operam em todas as direções que a gente queira. Eu, por exemplo, dei aqui algumas imagens e trouxe algumas ilustrações de coisas que têm a ver com impressões mentais e, eventualmente, com psicossomatizações, com produções de realidades que acabam se transformando em doenças a partir das realidades enfermiças produzidas pelo conjunto do pensamento. Mas não é apenas aí que fica. Eu vou apenas ler um texto que não tem a sua aplicação direta sobre o que eu acabei de dizer, mas de maneira indireta também nos leva a algumas constatações dessa mesma natureza, que é o texto que está aqui em Romanos, no capítulo 14, no verso 13. E eu pedi para o Braulio colocar esse tema aí, não suje o mundo com o seu olhar, que poderia ser também não suje e não adoeça a sua vida com o seu olhar. Pode ser não suje, ou pode ser não adoeça a vida com o seu olhar. Eu vou até pedir ao Braulio para trocar não suje o mundo com o seu olhar, que é uma frase muito boa, muito forte. Não suje o mundo com o seu olhar. E agora eu pedi para ele botar aqui, não adoeça a vida com o seu olhar. Não adoeça. Aí Paulo fala desse poder do olhar, do que o olhar pode fazer contra nós, aqui em Romanos 14, de 13 em diante, quando ele diz, não nos julguemos mais uns aos outros. Parem de se julgar. Pelo contrário, tomem o propósito, façam a deliberação, é uma questão de escolha, de decisão de vontade. Tomem o propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Não inventem perigos, medos, tropeços, doenças, pecados para o próximo. Porque as pessoas são altamente condicionáveis. Eu sei, Paulo diz, e disso estou persuadido, que é uma palavra
forte, superlativa, é uma força de raciocínio que pervade toda a consciência. Ele diz: não resta um pingo de dúvida. Eu estou persuadido no Senhor Jesus que coisa alguma, em qualquer lugar do céu, da terra ou debaixo da terra, coisa alguma significa coisa em nenhum lugar, em nenhuma dimensão. Eu estou persuadido no Senhor, no Evangelho, no ensino da palavra de Cristo, que nenhuma coisa de si mesma é impura, não tem nada impuro. Olha, isso aqui é impuro. É impuro, vai te sujar. É um copo com cerveja. É um, sei lá o que você quiser botar aí dentro. Vai te sujar, vai te purificar, vai tirar a tua espiritualidade. É impura, e as mentes das pessoas são esponjas impressionáveis. Nenhuma coisa de si mesma é impura, nenhuma. Salvo, preste atenção, para aquele que assim a considera. Nada é impuro, salvo para aquele, para aquela que pensa que a coisa o seja. É a mente que produz o que você chama de impureza, é o seu olhar, é o seu sujar o mundo, é o seu adoecer a vida com o seu olhar pervertido, lascivo, corrupto, maldoso, maligno, ganancioso. É a projeção do seu olhar que pinta o mundo como o mundo é. Tudo vem de ti, como Jesus disse em Marcos 7, procede do coração, que é uma expressão sinônima para a mente. Se por causa de qualquer coisa, comida, bebida, qualquer coisa, você entristece alguém que é fraquinho na mente, que é altamente impressionável, não faça isso. Só porque você é mais maduro e já diz: eu passei dessa, já sei que não é nada disso. Esses aí são criancinhas, novinhas na fé, que ainda não entenderam a nossa liberdade, a nossa maturidade em Cristo. Aí você começa a agir sozinho, considerando exclusivamente a sua pseudo-maturidade, enquanto você vai chocando gente que não teve tempo de aprender nada, para quem as suas ações estão gerando mudança de mente, de cognitividade, de interpretação, de introjeção ruim para o próprio coração. Ao contrário, tu deves buscar andar segundo o amor fraternal. O cara ainda é novinho, não entendeu, não compreendeu, não tem ainda condição, anda no passo dele. Agora, se ele já é um casca grossa, se ele já é maduro, se ele já passou dessa e continua agarrado a essas infantilidades imbecis, confronta-o, para que ele aprenda qual é a liberdade dele em Cristo. Aprenda. Não seja, no entanto, vituperado o nosso bem, ou seja, não ande provocando males no coração de pessoas que, de outra forma, seriam gente ajudada por você, faria parte do seu tesouro relacional, e você, ao invés disso, está prejudicando a compreensão desses indivíduos que ainda nem nasceram para o entendimento. Sabendo nós isso, que quando alguém privilegia comer o que quiser, fazer o que quiser, beber o que quiser, ficar onde quiser, fazer qualquer coisa da sua liberdade, e que não tem nenhum problema para quem já tem essa consciência, mas mesmo assim, sabendo que tem outros ao lado que se importam, você vai e faz tudo, você está desconsiderando
o amor de Cristo por quem ele morreu, que é ainda uma pessoinha frágil na consciência. Não é um fariseu religioso estúpido, não. É um ser tenro. Então não inverta os significados, porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é baile, não é banquete, não é rave, não é nada disso. O reino de Deus é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. E é uma sequência encadeada. Não adianta dizer alegria, paz e justiça, porque sem justiça não há paz. E sem paz não há alegria no Espírito Santo. É uma sequência. A gente busca a justiça, a gente experimenta a paz e a gente é explodido pela alegria eterna. Aquele que desse modo serve a Cristo, que vive assim com essa consciência, esse é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Porque na realidade, ele diz no verso 20, todas as coisas são limpas, puras. Mas é mal para o ser humano comer com escândalo, sem levar em consideração os que estão à volta, numa desconsideração total pela consciência de cada um e que se dedica a fazer somente aquilo que no seu egocentrismo ele acha que já entendeu, embora ele possa chocar quem não compreendeu. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem tomar qualquer coisa, nem fazer qualquer coisa nesta vida que venha colocar a pessoinha frágil, que não entendeu nada, em estado de tropeço, ou de ofensa, ou de fraqueza. Para que você vai fragilizar, se você pode fortalecer? A fé é tua, não é do outro. O outro não anda segundo a tua fé. Como eu sei que muito pouca gente nesse mundo anda segundo a minha fé e a minha maturidade. Por isso eu não provoco ninguém, porque eu sei que a maioria não está preparada para nada. E eu mesmo não me sinto com vontade de coisa alguma que não sejam aquelas que fazem bem às pessoas. Se você me dissesse, Caio, sem ninguém, o que você faz sozinho? A mais. A minha mulher sabe, meus filhos também, que a resposta é nada. Eu posso estar sendo televisionado, eu posso estar fazendo tudo sozinho, eu faço só o que eu faço. Não tenho nenhum outro interesse. A fé é minha. E a fé que Deus me deu, não deu a ninguém. Portanto, se a fé é sua, tenha para ti mesmo perante Deus. E bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, se beber, se fizer, porque tem medo, tem dúvidas. Porque o que faz não provém de fé, não provém de certeza, não provém de paz. E tudo o que não provém da paz que decorre da fé, tudo que não provém da paz que decorre da fé, não é para mim. Para mim são as coisas que eu posso praticar em paz e que decorrem da minha maturidade, da minha consciência. E que eu ainda assim regulo em relação à consciência e à maturidade de outros que possam não ter atingido a dimensão que eu espero que um dia todos alcancem. No entanto, seja na primeira parte do que eu falei, ou seja na leitura desse texto e no que eu concluí,
Em todas essas coisas há uma ideia central. É o que a nossa impressão mental pode fazer. Pode nos adoecer, tanto quanto ela pode sujar o mundo inteiro para nós. A gente pode desenvolver um olhar que apodrece a vida. Você olha com maldade, malícia, com interesses escusos, com suspeitas frequentes, imaginando sempre o mal. Você vai sujando e lameando o mundo inteiro, a terra toda, para você. Porque quem vai ver esse mundo é você. Quem vai ficar doente dele e das projeções sobre ele feitas é você. Portanto, preste atenção no que eu disse, porque o que eu disse a você é palavra de Deus, porque é palavra da vida, é palavra da saúde mental, é palavra da cura espiritual e emocional. Jesus, permite que essa palavra singela chegue ao coração de todo aquele que teve prontidão para ouvir, para acolher, para abraçar e para levar a fim de praticar. É o que eu peço que tu faças e que cada um faça por si. E que cada um faça por si e decida por si, em seu próprio favor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém.